Pessoal, seja muito bem-vindo, feliz ano novo pra gente, primeiro vídeo de 2026 e o primeiro, então, por conseguinte, é o melhor vídeo até o momento, porque não tem nenhum outro, mas espero que vocês possam se sentir à vontade, podem entrar, apertar no coração para que o Instagram e depois o YouTube também, aqueles que vão assistir a gravação também possam entregar para mais pessoas, aperte também no aviãozinho e envie para seus amigos. Somente os guerreiros vão assistir esse horário, né? Somente as pessoas que de fato se comprometeram a estar presentes neste horário, porque tem a ver com isso, responsabilidade e compromisso. Salomão escreve em Eclesiastes sobre o voto do insensato. Salomão vai dizer que Deus não se agrada com aquele que faz um voto de tolo, que é aquele que se compromete a fazer algo que ele sabe que não vai ser capaz de fazê-lo. Por exemplo, nós temos Pedro, o discípulo, que tinha um compromisso de estar com Jesus até mesmo aos pés da cruz. E nós iremos ver ao longo dessas leituras que Pedro não conseguiu cumprir esse seu voto insensato porque ele não conhecia a si mesmo, porque ele não era capaz de suspeitar de si próprio. Eu estou lendo um livro, na verdade concluí ontem à tarde, do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. E nesse livro, o autor vai falar que uma das bases para sabermos que alguém tem a autoconsciência, o autoconhecimento, é capaz de entender a si mesmo, é a competência de se autossuspeitar. É a capacidade de pensar, nossa, será que eu sou capaz de fazer isso mesmo? De não ter verdades absolutas em si mesmo, de reconhecer, na verdade, que nós temos limitações. Nós, como seres humanos, possuímos limitações, ou seja, lugares até os quais nós somos capazes de realizar, mas também lugares onde a nossa própria força não é capaz de chegar. E é nesse ponto onde nós reconhecemos que nós não somos capazes de fazer algo que é a graça de Deus, que é o perdão imerecido, sim, que nós vemos no vídeo anterior, mas também é a força que nos capacita a vivermos em santidade e obediência. Então é nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, como Deus fala ao apóstolo Paulo, e está descrito em 2 Coríntios capítulo 12. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então eu estou fraco, no sentido de não ser capaz de por mim mesmo estar presente durante todos os 7 dias, às 6:30 da manhã, ensinando isso que eu estou transmitindo aqui para vocês, essa mensagem, esse conteúdo. Mas Deus, que opera em nós tanto querer quanto realizar, Ele que é capaz de me fortalecer para estar presente aqui, de me fazer dormir um pouco mais cedo, acordar um pouco mais cedo, para transmitir com graça, com sabedoria e conhecimento essa mensagem tão relevante que tem transformado vidas ao longo dos séculos, e eu espero também que tenha transformado a sua vida. Se você puder abrir o seu livro, sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 9, esse vai ser o texto base dessa manhã. Nós iremos ver 3 capítulos, João 9, 10 e 11. Nós já estamos na reta final do Evangelho de Jesus, na verdade do Ministério de Jesus, né? Nós já só temos mais alguns dias, iremos concluir no domingo essa série de vídeos, esse desafio, de fato, desafio João, que nós nos propomos a nos desafiar. Aí eu desafio a mim mesmo, eu desafio você que está assistindo aqui a estar presente de forma constante, porque só na constância que nós temos a transformação. E o que melhor do que um novo ano para nós nos comprometemos a ser mais constantes, não é mesmo? É claro que eu iniciei esse compromisso, esse desafio um pouco antes, na estratégia realmente de não esperar o ano virar, porque não existe nenhuma magia no ano, gente, não existe nenhuma energia em virar o calendário, é apenas um ritual que nós colocamos uma convenção social, mas na verdade a verdadeira transformação, nossa verdadeira virada está em nosso coração, nossa disposição e nós fazermos algo diferente. Por isso que eu iniciei esse desafio na segunda-feira, dia 29, se não me engano. 29. Por isso que eu iniciei esse desafio no intuito de falar que a verdadeira transformação não está às 23h59 no dia 31, mas está em qualquer hora, em qualquer momento em que nosso coração estiver disposto a mudar o seu caminho, a recalcular a sua rota, a estar, de fato, disposto a cair em si para viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então que nós tenhamos essa consciência em nosso coração neste ano, que nós tenhamos essa verdade alicerçada em nossa mente, para que nós tenhamos realmente um ano novo, não um ano velho com velhos padrões, com velhas repetições, com velhas rotinas, mas um ano novo alicerçado naquilo que tem dado certo há milênios, que é as Escrituras, que são as Escrituras, que é a palavra que Deus se revela para nós. Beleza? 5 minutos de live já, vou desligar aqui a música e vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor, pedindo que Ele venha nos fortalecer, nos conduzir, nos direcionar e nos inspirar, para que nós tenhamos, de fato, um entendimento revelado das Escrituras. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo.
a oração que Jesus ensinou, a oração a Deus, e também aquilo que Ele tem nos falar. Pai nosso que estás no céu, nós santificamos o seu nome, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor nos conduziu aqui nesta manhã, no primeiro dia de janeiro de 2026, a aprender mais essa palavra. Nós concluímos o ano passado estudando ao Senhor e agora nós também iniciamos este ano conhecendo o Senhor, porque nós queremos dizer para todo o mundo que nós temos um único propósito, que é conhecer a Ti, que é conhecer a nós, porque é conhecendo o Senhor que nós somos capazes de nos conhecer também e, por fim, torná-lo conhecido para toda a criação. Então, Senhor, que o Senhor venha agir com graça e misericórdia em minha vida, que eu não venha falar de mim mesmo, mas venha falar apenas aquilo que o Seu Espírito tocar a mim, para que eu venha ministrar, que o Senhor venha também tocar aquelas pessoas que estão assistindo a transmissão agora e aquelas que irão assistir a gravação depois, que nós tenhamos de fato um ano novo, um ano verdadeiramente novo, no sentido de não ser a repetição de padrões antigos, de não ser o saudosismo de tempos passados, mas que nós venhamos a perceber que o Senhor tem feito coisas novas, a perceber que o Senhor é o Deus das coisas novas. Bom, perdão, gente. Mas voltando aqui, e em nome de Jesus nós oramos, amém. Venham, então, abrir essa Bíblia em João capítulo 9, versículo 1, está escrito: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que estavam antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: Um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Essa é a segunda passagem, na verdade, desculpa, essa é a sexta evidência, o sexto milagre que João descreve Jesus realizando em seu evangelho. Eu sempre gosto de retomar isso para que possamos assimilar, porque a educação, o conhecimento está na repetição, a assimilação está em repetir. Então vocês lembram, o primeiro sinal está no Evangelho, capítulo 2, onde Jesus vai transformar a água em vinho. O segundo sinal está no capítulo 4, com a cura do filho do oficial romano. O terceiro sinal está no capítulo 5, a cura do paralítico do tanque de Betesda. O quarto sinal está na multiplicação dos pães e peixes, capítulo 6. O quinto sinal está também no capítulo 6, onde Jesus anda sobre o mar. E agora o sexto e penúltimo sinal está nesse texto que nós lemos no Evangelho, capítulo 9, onde Jesus vai curar um cego de nascença. Esse foi um milagre totalmente inovador para Jesus e também para as pessoas que estavam presentes lá, porque em nenhum outro texto antigo do Velho Testamento, texto veterotestamentário, vai apontar um profeta ou algum homem de Deus realizando esse milagre de transformar alguém que era cego de nascença, que nasceu cego, e trazer a visão para ele. Você pode tentar se imaginar um exercício que a literatura, que os livros nos trazem, é a empatia, que é o esforço de tentar se colocar no lugar do outro. Eu sempre tento me colocar nos olhos, nos pés, né? Tem a expressão em inglês de se colocar nos shoes, put in your shoes, né? Colocar nos pés de alguém, de colocar, tentar ver sobre o prisma da pessoa. Eu ia falar sobre os olhos da pessoa, mas a pessoa, nesse caso, ainda não tinha os olhos. Imagina, alguém que não tinha capacidade, que não fala que é a idade, né? Mas nós iremos um pouco mais à frente, que os pais dele vão dizer que ele já era maior de idade. Ou seja, pelo menos já tinha cerca de 20 anos, mais ou menos. Então imagina, alguém que já tinha 20 anos, já formou sua mentalidade, já formou seus pensamentos, e certamente os pensamentos de alguém que é cego não tem a ver com imagens, mas talvez tenha a ver com sons, com palavras. Esse homem agora não tinha capacidade de discernir sons, de discernir movimentos, de discernir cores, de discernir movimentos, mas Jesus age com graça com ele a ponto de trazer à vida aquilo que não existia à vida. Porque algumas versões, na verdade alguns estudiosos vão dizer que quando Jesus
cospe na terra e faz lama com saliva, e para algumas pessoas naquela época, a lama com saliva, né, tinha propriedades curativas, Jesus utiliza aquilo que eles tinham de conhecimento na época para realizar o milagre. Esse é um ponto. O segundo ponto, algumas pessoas dizem que quando Jesus realiza isso, ele estava recriando a pupila daquele homem, porque a íris, né, recriando os olhos, o globo ocular. Porque se lembra que no relato da criação, em Gênesis, é escrito que Deus forma Adão do barro. Ele o cria com suas próprias mãos do pó da terra. Então é como se Jesus retomasse a criação ao Éden ao fazer isso. Estava recriando o globo ocular daquele homem para que nele se manifestasse a sua glória. E a glorificação divina é um ponto-chave nisso, porque os discípulos de Jesus vão perguntar logo no início sobre a causa dessa cegueira. Será que foi o próprio homem que pecou, que nem o seu nome é citado aqui, ou foram seus pais, seus próprios pais? Jesus responde denunciando o raciocínio errado que eles tinham, porque não era ele o cego que havia pecado e nem os seus próprios pais. Mas isso acontece para que nele se manifestassem as obras de Deus. E a obra de Deus se manifestar é algo muito chave nisso, porque os discípulos de Jesus aqui vão denunciar esse falso raciocínio da justiça retributiva. É claro que a lei da semeadura é verdadeira. Deus trabalha durante toda a sua revelação falando que aquilo que um homem plantar, certamente ele vai colher. Nós que realizamos coisas boas, tendemos a também colher coisas boas nessa vida ou, certamente, na vida vindoura, na vida eterna. Contudo, esse raciocínio também pode cair se nós exaltarmos muito um lado da verdade, nós caímos em um raciocínio errado, porque as heresias, eu aprendi isso com Rodrigo Silva, a heresia tem a ver com um lado da verdade que se ficou louco. Por exemplo, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Porém, se nós exaltarmos apenas a divindade de Cristo, nós caímos numa heresia que foi chamada do docetismo, que no primeiro século, onde as pessoas falavam que Jesus era apenas um corpo imaterial. Mas, se nós, por outra perspectiva, colocarmos Jesus apenas como homem, nós também iremos cair em uma falsa doutrina, um falso ensinamento. Por isso que é necessário que nós estejamos com a doutrina correta, entendendo os dois lados da mesma moeda. Os homens aqui, discípulos de Jesus, tinham esse raciocínio que os amigos de Jó também tinham. Vocês lembram que os amigos de Jó passam a ver o sofrimento de Jó como causa da sua própria falsa ação, do seu próprio pecado, quando na verdade Jó não tinha pecado para receber toda aquela condenação, todo aquele juízo, porque na verdade Jó estava sofrendo aquilo para que nele se manifestasse a obra de Deus, a glória do Senhor. Por isso que é muito perigoso esse raciocínio da justiça retributiva apenas, gente. Nós recebemos a graça, a misericórdia de Jesus e nele nós já somos abençoados com a maior sorte de bênçãos, como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Por isso que é importante nós entendermos esses dois lados. A importância sim da lei da semeadura, a importância de nós plantarmos hoje aquilo que nós queremos colher amanhã, mas também a urgência e a necessidade de nós entendermos que nem sempre aquilo que nós estamos recebendo agora é algo que nós plantamos no passado, mas é algo que às vezes Deus enviou ou Deus permitiu para que, através da nossa vida, a glória do Senhor fosse manifesta, seja na coisa boa, em coisas boas como as bênçãos espirituais que nós recebemos através da graça em Cristo Jesus, ou seja, nas coisas ruins, como o caso de Jó, que sofreu tudo aquilo mesmo sem ser culpado. Então nós temos esse cenário. Jesus chega a este homem, ele fala que era necessário que ele fizesse as obras daquele que enviou o Pai enquanto era dia, porque quando a noite chegasse, era uma metáfora para a morte, uma metáfora para o afastamento de Jesus, ele não poderia fazer mais nada. Então, enquanto ele estava na luz, ele era a própria luz do mundo. Então ele chega junto a esse homem, ele estava nesse local próximo ao tanque de Siloé, e Siloé significa enviado. Então, uma vez que nós somos curados, restaurados por Jesus, nós temos esse compromisso de ser enviado para cumprir a vontade dele. Nós não somos salvos para apenas viver estagnados para sempre. Na verdade, nós somos redirecionados para o propósito, certo? Pecado tem a ver com errar o alvo. Quando Adão e Eva pecam no Éden, eles erraram o alvo que era Deus, que era Cristo realmente, de viver em relacionamento constante com Deus. Agora nós temos essa oportunidade de nós sermos redimidos. Este homem teve sim a sua cura física, a sua cura biológica, de ter os seus olhos abertos, e nós iremos ver durante todo esse texto sobre isso, mas também ele teve a sua vida espiritual certamente redimida, restaurada, porque Jesus envia a ele, e agora ele passa a ser uma testemunha,
um discípulo de Jesus, não um discípulo no sentido dos 12, mas alguém que, de fato, tinha a sua vida apontando para Jesus, como um luzeiro realmente apontando para uma vida melhor, um holofote que apontava para Jesus, que não era ele a transformação, mas a transformação estava naquele que o realizou. É isso que nós vemos aqui depois, nos versículos 13 em seguinte, que é um texto muito grande. Os fariseus religiosos da época passam a interrogar ao cego, perguntar: o que aconteceu com você? Você está no dia de sábado e você está sendo curado? O que aconteceu? Você não pode trabalhar? A pessoa que fez isso também não poderia trabalhar? E o cego de nascença, que agora não era cego mais, o ex-cego, diz algo que é muito importante para nós entendermos a visão que ele tinha e também a visão que nós precisamos conservar em nosso coração. Vocês lembram que eu falei sobre a transformação interna ser também uma evidência, ser um canal de evidenciar e de apontar para Jesus, certo? E é isso que o homem faz aqui no versículo 25. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O mais importante não é, às vezes, as palavras que nós falamos sobre Jesus. Não são as muitas palavras, não são as teologias, as filosofias, e é claro, isso é importante, eu busco muito isso, o conhecimento, a doutrina, mas mais importante do que isso, muitas vezes, é a nossa vida, ser um testemunho do agir de Deus, sabe? Ser um canal ser algo tão grande, ter uma experiência tão grande com o Senhor, de onde Ele nos tirou, para onde Ele nos colocou agora, para que quando as pessoas nos olharem, nos verem, elas não verem apenas nós, mas verem o Deus que nos curou, nos redimiu e nos resgatou. Porque é isso que o homem vai falar aqui. Olha, eu não conheço esse homem ainda, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E o mesmo acontece conosco. Antes, quando nós não conhecíamos Jesus, também nós andávamos em cegueira, nós andávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mais uma vez eu cito o texto do apóstolo Paulo em Efésios. Mas uma coisa nós sabemos, nós antes éramos de determinada forma, éramos mortos, éramos pecadores, mas agora nós somos restaurados. Éramos cegos, mas agora nós vemos mediante o poder de Jesus, mediante a graça dele e também o seu poder que agiu em nossa vida. Então os fariseus estavam evidenciando aqui uma cegueira espiritual. No versículo 35, Jesus vai perguntar ao homem que havia sido interrogado pelos fariseus dessa cegueira se ele acreditava nele próprio, em Jesus. Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Ensaio sobre a Cegueira é um romance muito conceituado do escritor José Saramago, e nesse texto ele vai falar sobre uma pandemia de cegueira que vai se alastrar por toda a humanidade. E as pessoas que eram recebidas, acometidas com essa grave doença, precisavam ser internadas em um lugar para que elas não sofressem um dano pior, para que elas não fossem machucadas e sofressem algo muito grande, um dano. Mas uma reflexão que nós chegamos à conclusão do livro do ensaio sobre cegueira, que pode ser aplicado aqui, é que as pessoas que eram cegas, na verdade, o pior estado da cegueira não são as pessoas cegas de nascença, não são as pessoas que são cegas por uma comunidade física ou por um defeito congênito. Na verdade, o pior cego, e Saramago fala isso de forma magistral, é aquele que vendo não quer ver. Os piores cegos são aqueles que decidem não enxergar. Os fariseus aqui ressaltavam, evidenciavam essa cegueira espiritual. Eles viam a Jesus, a luz do mundo em pessoa, mas não receberam, porque eles decidiram não receber. Em seu coração, eles foram como o faraó. Vocês lembram? Em Êxodo vai dizer que o faraó endurece o seu coração a ponto de não ser quebrantado por Deus. Que nós não sejamos como esses fariseus, que nós não sejamos como o faraó este ano que está se iniciando. Na verdade, que nós tenhamos nossos olhos abertos por Jesus, que nós possamos pedir graça e misericórdia para que Jesus venha, talvez, se necessário, recriar os nossos olhos, recriar nossos globos oculares, para que nós tenhamos a verdadeira visão nele. Porque assim como o C.S. Lewis coloca em Cristianismo para os Simples, sobre o sol, a gente não olha para o sol todas as vezes, né? Nós não podemos olhar para o sol, senão nós teremos nossa visão ofuscada, porque é uma luz muito forte. Mas nós enxergamos todas as coisas a partir da luz solar. Do mesmo modo,
as lentes de um óculos. Nós não olhamos para a lente do óculos, mas nós enxergamos a realidade através dessa lente, através da visão que essa lente nos proporciona. Então, quando nós temos nossos olhos abertos por Jesus, muitas vezes nós não iremos olhar totalmente para Deus, mas nós iremos olhar ao mundo através da visão que Deus realiza e tem para nós. Isso é aquilo que a teologia, a filosofia vão chamar de cosmovisão, a visão de mundo que nós temos. Então, que nós tenhamos essa verdade em nosso coração, enquanto nós concluímos o capítulo 9. A importância de nós termos os nossos olhos abertos, de nós olharmos ao mundo através dos olhos de Jesus, através da visão que Jesus tem para as pessoas. Continuemos no capítulo 10, versículo 1. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Se no texto anterior nós falamos sobre a visão, sobre a importância de nós olharmos da forma certa ao mundo e às pessoas, agora nós falamos sobre a importância da audição, de nós ouvirmos certo. E Jostein Gaarder, em seu livro O Mundo de Sofia, vai falar um pouco sobre isso. Diferentemente da visão semítica, judaica, onde a audição, ouvir, era muito importante, as tradições eram passadas de pai para filho, o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em contraste a essa tradição semítica da audição, os gregos, as pessoas, o mundo ocidental, em sua maioria, valoriza muito a visão, valoriza muito a estética, aquilo que é feito, as esculturas, as estátuas. Por isso que tinha a questão da arte renascentista, que foi recriada com o Renascimento, que foi a retomada da Antiguidade Clássica. Então, para os gregos, a visão era muito importante. Ao passo que para os judeus, a audição tinha o seu papel de relevância. Agora Jesus vai falar sobre a audição, vai falar sobre as pessoas que ouvem a voz do pastor. Ele vai fazer essa metáfora, essa analogia com as ovelhas, com o curral das ovelhas e também com um porteiro. Nós que buscamos uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com Jesus, nós precisamos também ser acostumados com a sua voz. É isso que ele vai falar aqui. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Nós precisamos buscar a reivindicação, a autoridade apenas de Jesus e daqueles que ele envia para que nós sejamos cuidados. Então, o porteiro, que é o responsável pelas ovelhas, abre a porta para que aquele que seja responsável por elas entre. Então, é o pastor das ovelhas. E depois de levá-las para fora, chamando elas, e elas ouvindo a sua voz, elas são conduzidas, porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e o seguem. Mas, de modo nenhum, elas vão seguir um estranho, porque elas não conhecem a voz desse estranho. Então, é necessário, mais uma vez, eu retomo aquilo que eu falei no vídeo anterior, sobre conhecer a verdade. É necessário que nós tenhamos um relacionamento genuíno, tão íntimo com a verdade, que quando aquilo que é verdadeiro aparecer para nós, nós não sejamos enganados, porque nós já conhecemos a verdade. Assim como um filho que se relaciona com seu pai e, ao ouvir a voz do seu pai, o chamando de longe, é capaz de segui-lo porque conhece o tom, a voz do seu pai. Também nós, quando nos relacionamos com Deus, a ponto de nós todos os dias nos debruçarmos naquilo que nós estamos fazendo aqui, debruçar no estudo da palavra, nos debruçar em conhecer a verdade. Então, certamente, quando a verdade nos falar, quando Deus decidir se revelar a nós iremos ir até Ele, porque nós o conhecemos em verdade e sabemos qual é a sua voz. No versículo 7, Jesus continua. Em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é a porta. Ele não vai dizer que eu sou uma porta no sentido de ser uma descrição literal de quem ele é. Claro que não, isso aqui é uma metáfora, é uma comparação direta de que Jesus é
estágio inicial, ele é o lugar que nós temos a capacidade de entrar na vida eterna. É isso que ele fala aqui. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achar pastagem. Apenas em Jesus nós encontramos esse lugar de descanso. Apenas em Jesus nós encontramos aquilo que o salmista fala no Salmo 23, do lugar de descanso do pastor, que é bom, que não vai deixar que a sua presença em nossa plenitude não venha a faltar. O pastor é aquele que vai cuidar das suas ovelhas. Só cabe a nós sermos como ovelhas. De fato, as ovelhas, em sua maioria, são míopes, não são capazes de se cuidar em si mesmos, são muito dependentes do seu pastor. E Jesus coloca isso de forma estratégica para mostrar a nossa condição de seres limitados. Vocês lembram que eu iniciei falando sobre a condição humana de alguém que é limitado. A ovelha também tem essa limitação de ser totalmente dependente do pastor. Nós somos dependentes do grande pastor e bispo da nossa alma, que é Jesus. Então é necessário que nós tenhamos esse lugar de dependência, de total intimidade com Ele, porque certamente Ele tem planos de bem para nós, Ele quer, deseja cuidar de nós completamente. E eu aprendo também com o Luciano Subirá, em seu livro O Impacto da Santidade, sobre o início, Jesus sendo a porta. Ele vai falar aqui, eu sou a porta, eu inicio todas as coisas. Mas também Jesus, em outro lugar, vai dizer que Ele é o caminho. Ele não é apenas o estágio inicial que nós entramos na vida eterna, ele também é o caminho pelo qual nós percorremos para a eternidade, e também, como o apóstolo Paulo escreve em Filipenses, no capítulo 4, que Jesus é o alvo que nós temos para a nossa vida. E nós precisamos apontar para Jesus no sentido de ser o nosso destino final, de nós sermos o lugar para o que nós estamos entrando. Então, que nós tenhamos essas três verdades. Jesus como a porta, como ele diz aqui, a porta que dá a passagem, dá um início para nós termos a vida eterna. Jesus como caminho, o lugar que nós iremos caminhar e percorrer para a eternidade. E, por fim, Jesus como o alvo, o lugar supremo que nós almejamos alcançar para a nossa vida completa. Continuemos no versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas não deste aprisco. Precisa também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Jesus vai falar aqui que ele não é apenas a porta das ovelhas, ele não é apenas o lugar que nós temos a entrada para a vida eterna, mas ele também é o bom pastor. Ele é aquele que cuida das ovelhas. Ele, diferentemente do mercenário, que vai falar aqui um pouco antes, diferentemente do mercenário, que o seu propósito e sua motivação principal é apenas o dinheiro, que quando o perigo se apresenta para as ovelhas, ele não é capaz de entregar a vida pelas ovelhas, o bom pastor, que nesse caso é Jesus, é capaz de fazer isso, de se entregar em prol da vida daqueles que ele ama. E é isso que ele vai fazer aqui no final do seu ministério, de se sacrificar pela nossa vida. Então, que nós saibamos discernir as pessoas que nós estamos ouvindo. Será que nós estamos sendo influenciados por mercenários, pessoas que o foco é apenas o dinheiro, é a rentabilidade, é o lucro? Ou será que nós estamos buscando pessoas cuja motivação é parecida e semelhante com a de Jesus, de cuidar das pessoas do mesmo modo com que Jesus cuida, de não ser lobos em pele de ovelha, na verdade, ser pessoas cuja integridade é manifesta em sua capacidade de cuidar do rebanho das ovelhas. E ao ouvirem isso, os judeus passaram a ficar escandalizados. Essas palavras não são de alguém que é são, não está em total consciência. Eles até chegam ao ponto de falar que Jesus estava possesso por um espírito imundo para dizer algo assim. Mas mais uma vez, aqui eu retrato a importância de nós termos nossos olhos abertos, porque esses homens tinham seus olhos fechados, no sentido dos seus olhos espirituais, para não enxergarem a verdade. Também tinham seus ouvidos tapados para não ouvir a voz do Supremo Pastor e de serem achegados junto ao seu rebanho. Nos versículos seguintes, Jesus vai, mais uma vez,
ter o seu conflito com os judeus, os fariseus religiosos da época. Aqui é a festa da dedicação, um momento muito importante de celebração dos judeus. Não é uma festa que estava contida no Pentateuco, mas é uma festa que foi adquirida ao calendário judaico no período intertestamentário, o período dos Macabeus, onde, por um milagre, onde a luz, a menorá, o candelabro, fica aceso durante muito tempo, enquanto não tinha o óleo para poder ficar aceso. Então eles passam a ter essa festa de dedicação como um sinal, como uma lembrança de que Deus age e também traz a luz para as pessoas, que Ele é quem conserva o óleo para que nós tenhamos também a luz e também tenhamos a vida de intimidade nele. Aqui Jesus vai combater os fariseus. Eu não vou ler o texto porque é um pouco extenso e também devido ao horário, mas aqui ele vai falar sobre ele ser um com o Pai. Ele vai falar sobre a divindade dele, no sentido da comunhão tão íntima com o Pai, a ponto de ele dizer que ele é um com ele, com Deus Pai. E isso é algo muito incrível, não é mesmo? Quantos de nós seríamos capazes de falar, nossa, eu sou um com uma pessoa? É claro que o relacionamento mais próximo da Trindade, daquilo que existe entre Deus Pai e Espírito Santo, e Deus Filho, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seria o casamento, onde duas pessoas se tornam uma só, através da união de dois corpos, da união também de duas mentes, né, de dois corações. Mas aqui Jesus vai falar que ele não era o Pai, no sentido de ter a personalidade de Jesus conservada e a personalidade do Pai conservada. Mas ele e o Pai são um no sentido de compartilhar a mesma essência divina. Essa também é a base da Trindade. Deus é um em essência, mas três em pessoas. Ele tem uma essência apenas divina, mas se manifesta no sentido de ter essa essência que subsiste, na verdade, que tem essa subsistência em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os fariseus, ao ouvirem isso, não receberam muito bem, porque eles falaram que como você vai dizer que você é Deus, sendo que na verdade só existe um Deus? Jesus vai ser incisivo ao dizer no versículo 34, e citar um salmo. Não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? E Jesus aqui vai citar um salmo de número 82, onde Deus vai dizer que aqueles que são os governantes, as autoridades políticas, têm uma prerrogativa, têm uma autoridade que vem do próprio Deus. Por isso que ele vai dizer que vocês são deuses. Jesus vai dizer aqui, a partir desse salmo que os judeus acreditavam, sobre a sua própria divindade. Ele vai reivindicar a sua autoridade, porque o seu testemunho, mais uma vez, é válido, como nós falamos no versículo anterior. Então é importante que nós tenhamos essa certeza, essa confiança de que Jesus, sim, é Deus, ele é um com o Pai e não pode ser rejeitado, porque é através dele que nós temos a vida eterna. E é sobre vida que nós iremos ver no próximo texto e também na última passagem desta manhã. Capítulo 11, versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, os irmãos de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Betânia é tida como a casa dos amigos de Deus. Betânia tem a ver com casa dos pobres. Jesus decide amar aqueles que são pobres em espírito. E nessa casa existia Lázaro, Maria e Marta, seus amigos, aquelas pessoas que agradavam a Jesus a ponto de o receberem com amor e com compaixão, de fato. E Jesus tem essa notícia. Aquele a quem ele amava estava doente. E este era Lázaro, o seu amigo íntimo. E Jesus vai falar que, recebendo essa notícia, ele disse que essa doença não era para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, o Senhor já tinha total controle sobre a situação. Mesmo que, às vezes, as coisas pareçam sem controle, pareçam estar flutuando ao acaso, nós podemos confiar de que Deus está no controle de todas as coisas. Assim como o cego de nascença, por exemplo, que nós iniciamos o texto de hoje falando, no capítulo 9, tinha essa condição natural de cegueira, mas nós podemos confiar de que, ainda que as coisas pareçam perder o controle, como no caso do homem cego, Deus ainda tem o controle, ele não perdeu
o direcionamento da situação, a ponto de ele ser capaz de curar aquele homem, de restaurar a vida, restaurar a visão dele, e no caso de Lázaro, de restaurar a vida nele. É nesse momento de crise que nós temos a nossa fé testada. É nesse momento de provação, de adversidade, que nós temos a nossa convicção alicerçada e evidenciada. Será que nós estamos confiando em Deus por aquilo que Ele faz apenas ou por quem Ele é? Jesus confia de que Ele iria curar Lázaro, e na verdade iria restaurar a vida de Lázaro. E ele tinha tanta confiança nisso, no poder de Deus que existia nele, que ele decide ficar mais um tempo onde ele estava e ir para a casa de Lázaro depois, porque naquela época existia a crença de que o corpo que ficasse durante 3 dias, ele ainda poderia ser ressuscitado, mas depois desse período ele não teria mais a esperança de voltar à vida. Jesus vai ser incisivo ao ir contra esta convicção, essa crendice da época, porque ele espera os 3 dias passarem para depois chegar no 4º dia e realizar o milagre, que foi o 7º sinal também, o 7º e último sinal descrito no texto de João, dos milagres que Jesus realiza. E aqui no versículo 17 eu falo sobre Jesus entrando em Betânia. Quando chegou Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Marta estava triste porque Jesus tinha deixado o tempo passar, e se ele tivesse lá, certamente ele iria curar. Era o pensamento de Marta, que Jesus iria curar. E Lázaro não iria passar pela morte. Mas Jesus tinha um plano ainda maior, de trazer vida para quem já estava morto. Então, nós podemos também ter essa certeza em nosso coração. Muitas vezes Deus parece estar fora do tempo, Deus parece estar atrasado, quando na verdade Ele está preparando todas as coisas. Deus está arquitetando todo o plano dele para que, no fim das coisas, o fim das coisas de fato seja melhor do que o seu início, para que no fim o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Cabe a nós apenas confiar. Como Marta, ela confiou de que Jesus tinha o poder de realizar o milagre de curar Lázaro a princípio. Depois, Maria, também a irmã de Marta, vai chegar e se quebranta, se ajoelha perante Jesus para pedir com que ele tivesse a misericórdia, porque se ele estivesse lá, chegado a tempo, Lázaro não teria morrido. E Jesus, no versículo 33, vai ter uma passagem muito chave, falar que o espírito dele se comove. Quando Jesus viu que ela, Maria, chorava, e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E no versículo 35 está a passagem talvez mais difícil de ser interpretada na ótica humana sobre a divindade de Jesus. Jesus chorou. Como assim, gente? Jesus chorou. Ele não era Deus? Ele não tinha todas as coisas sob seu controle? Ele não sabia que ele iria ressuscitar Lázaro? É claro que sim, mas ele chora na sua condição de ser humano. Ele chora na sua condição de ver a que ponto o pecado leva o homem, a ponto de nós termos a nossa vida tirada de nós. O máximo do pecado está na morte. O salário do pecado é a morte. Então, Jesus tinha entendido que o pecado tinha trazido a morte para Lázaro, mas não apenas para Lázaro, mas para todos os seres humanos. Então, Jesus enxerga essa realidade. Ele se move de compaixão, ele se compadece com Maria e com Marta e se agita em seu espírito com essa grande tristeza da morte de Lázaro. Mas a história não para por aqui. Existe algo melhor para nós e nós podemos continuar e concluir esse texto do versículo 38, onde está escrito: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Jesus então ordena que as pessoas tirem a pedra, ele remove a pedra, e eles removem a pedra, né? E ele dá uma palavra de ordem: Lázaro, saia para fora, venha para fora. E Lázaro, que estava morto havia 4 dias, sai de lá com vida. Isso é uma plena certeza daquilo que Jesus havia dito para Marta um pouco antes, no versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nós temos a esperança, assim como Lázaro, assim como Maria e Marta, de que aqueles que confiam em Jesus vão ter a sua vida eterna
resguardada nele, garantida nele, realmente. Que nós possamos ter essa certeza de que Jesus faz sim a parte dele. Deus faz a sua parte, faz a parte que está nele, que está na sua esfera de realizações, como no caso a ressurreição de Lázaro. Mas a nossa parte também é inegociável. A parte do homem, nesse caso, era retirar a pedra. Que nós tenhamos esse compromisso de fazer neste ano de 2026 aquilo que deve ser feito por nós. Mas também não esquecer de que nós devemos também confiar de que Deus é capaz de realizar a parte dele. Que nós possamos concluir o texto de hoje, concluir a live de hoje, desse desafio de João 9 a 11, confiando de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou no passado, restaurando a visão aos cegos de nascença. O mesmo Deus que falou sobre ser a porta das ovelhas, de ser o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O mesmo Deus que agiu com graça e misericórdia com Lázaro, ressuscitando, para mostrar que ele, de fato, é a ressurreição e a vida. E aqueles que creem nele, ainda que morram, viverá. Que nós tenhamos essa certeza em nosso coração, neste ano, como uma âncora para a nossa alma. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, de compartilhar para seus amigos e também estar atento para os próximos vídeos. Eu já postei os vídeos anteriores, também vou postar amanhã e depois nós iremos ter a conclusão do Evangelho de João, que nós possamos crescer mais uma vez em graça e conhecimento neste ano que está se iniciando. Eu desejo a você um ótimo ano novo, para você e sua família, que nós possamos, de fato, ter o nosso ano firmado naquilo que tem dado certo há milênios. Um feliz ano novo para você e sua família. Até amanhã, às 6h30.